Olá a todos, bem-vindo ao canal Essencial. Bem-vindo de hoje a falar sobre como se tornar emocionalmente fortalecido, como construir uma estrutura emocional forte para que você possa enfrentar a dificuldade do dia a dia, enfrentar a sua vida. De que maneiras, vou dar 5 tópicos, 5 formas, 5 reflexões para que você possa se construir emocionalmente de uma maneira fortalecida. Vamos fazer essa reflexão? Vamos lá? Bem, para a gente iniciar essa reflexão, é importante entender que uma pessoa emocionalmente fortalecida não quer dizer indestrutível, uma pessoa que não sente nada, uma pessoa que não se abala com nada. Não é isso. Qualquer pessoa ela tem seus momentos de abalo, né? Os seus momentos que vai sentir emocionalmente coisas que vão acontecer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você ter uma estrutura emocional fortalecida para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as relações normais, para enfrentar as coisas que acontecem no seu cotidiano, na sua rotina. Não se deixar abalar por coisas e conseguir enfrentá-las. Tá? Então não quer dizer que ser emocionalmente fortalecido é uma pessoa sem sentimento, uma pessoa sem sensibilidade. Não é isso que eu quero dizer. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico que é muito importante, você tem que ser fiel a você mesmo. O que significa isso? Você não pode mentir para você mesmo sobre os seus sentimentos. Você não pode tentar se enganar com relação ao que você está sentindo, tanto com relação a sentimentos bons e sentimentos ruins. É necessário que você tenha essa percepção, essa honestidade com você mesmo. Você tem que ser fiel às suas emoções e às suas possibilidades emocionais. Se você se enganar, é claro que quando você se deparar com uma situação emocionalmente importante, você vai ser impactado por ela. Não adianta a mentira que você contou para você, porque ali você vai agir de forma emocional, forma instintiva. E como você está se enganando, você não vai conseguir ter um resultado equilibrado desse momento, dessa situação. Então, o primeiro ponto é você não pode se enganar, ser desonesto com você mesmo. Porque, com certeza, você não poderá se fortalecer emocionalmente se você mente para você mesmo, você não reconhece as suas fraquezas, as suas limitações. Então, o primeiro ponto é ser fiel a você mesmo. Não seja desonesto com você com relação às suas emoções. Antes do segundo ponto, tópico, eu queria agradecer os novos inscritos que estão chegando, sejam bem-vindos, e pedir para não esquecer de curtir esse vídeo, de se inscrever se não está inscrito, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal para as pessoas, para os seus grupos que vocês acham que esse conteúdo vai contribuir no seu crescimento pessoal, na sua evolução pessoal, ok? Então, like, se inscrever e compartilhar e também fazer um comentário que vai ajudar bastante, ok? Então, vou voltar aqui para o segundo tópico das nossas reflexões. O segundo ponto, eu já falei aqui no outro vídeo, eu vou deixar a descrição aqui para vocês, que é proibido ter autocompaixão. Proibido ter pena de si mesmo. Você não pode ir por esse caminho da pena, da lamentação da sua situação, que isso vai deixar você estagnado. Isso não vai te dar mobilidade. Então, se você quer ter uma estrutura emocional, você quer ser emocionalmente fortalecido, a pena de si mesmo está fora de questão. É claro que você pode analisar a situação que você está passando, ver a gravidade da situação, mas nunca se colocar numa situação de pena, achar que tudo está acontecendo contra você, que nada acontece
de maneira satisfatória, que toda hora é uma coisa errada que acontece, acaba dessa forma esquecendo as coisas que também são boas, que acontecem durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, mas você só se fixa ali no ponto negativo, sentindo pena e ficando imóvel, sem condições de reagir. Então, outro ponto importante para você se fortalecer emocionalmente é não sinta compaixão de você, não sinta pena de você. O terceiro tópico é o seguinte: é importante você avaliar com cuidado a dimensão das coisas, tá? As coisas que acontecem com você, os problemas que acontecem com você. Você tem que ter um momento de você fazer uma separação, de você parar para pensar e colocar o problema dentro da sua proporção. Então, às vezes, as pessoas pegam um problema e elas colocam uma proporção gigantesca e, desta forma, elas começam a sentir pena e ficar sem movimentação, sem atitude. Então, se você sabe exatamente qual é a dimensão do problema e de que maneira você pode atingi-lo, de que maneira você pode se aproximar dele, isso te fortalece, porque te dá a condição de lidar com essas situações como elas exigem. Agora, se você pega uma coisinha pequena, uma briga, você brigou ali com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu amigo, ou na família, e você pega isso que de repente é uma questão ali localizada, e você transforma como se fosse o fim do mundo, como se aquilo fosse intransponível, fosse insuperável. É claro que você vai se enfraquecer emocionalmente porque coloca nas suas costas uma quantidade de peso que não existe, né? Só existe na sua cabeça, só existe mentalmente. Isso acaba te enfraquecendo, porque você não consegue se fortalecer devido à carga, à imensa carga que você construiu e colocou sobre você. Então, analisar, eu sei que é difícil às vezes você se afastar e analisar a sua situação de uma forma mais criteriosa, mais racional, mas é importante. Aconteceu, tenta analisar cada ponto daquela situação e coloca ali na dimensão. Então, os pequenos problemas, as pequenas coisas, as coisas médias e os problemas grandes, problemas que merecem um pouco mais de cuidado. Então, é importante analisar essa dimensão das coisas para você conseguir se fortalecer emocionalmente. Isso é muito importante. Outra coisa é o seguinte: eu vou falar aqui, parece que é um absurdo, o Alberto está falando isso, como é que pode, né? Como é que pode se eu não consigo me controlar? Mas é verdade. Você controla as emoções, não são elas que controlam você. Apesar de parecer para você, quando está enfraquecido emocionalmente, que são as emoções que te controlam. Mas não. Você tem a capacidade mental de controlá-las, você tem a capacidade mental de segurá-las, você tem a capacidade mental de lidar com elas. Só que a gente não percebe isso, a gente não percebe que temos a capacidade mental de controlar a emoção e de fazer com que ela possa ser conduzida, que ela possa ser dosada. E o que a gente faz? A gente não tem essa noção e aí a emoção ela nos controla. Então eu ali me deixo levar pela emoção naquele momento. E aí vem toda a enxurrada de distúrbio e tudo mais, ansiedade. Ansiedade é basicamente isso, é eu não controlando a emoção me controlando. Não só as minhas sensações emocionais, mas também o meu corpo. Começa a fazer que o meu corpo sinta coisas, produza coisas, porque eu estou perdendo o controle das minhas emoções. Na terapia a gente vê muito isso, que a pessoa começa a perceber que ela pode controlar a emoção dela, que ela pode dizer, opa, peraí, calma, que isso? Não é por aí, vou segurar, vou respirar fundo, não vou me deixar levar. E ela começa a controlar, ter o controle das emoções e aí perceber que ela tem esse poder. Então, esse tópico é muito importante. É você
que controla as suas emoções. Não são elas que vão te controlar, ok? E o último tópico é o seguinte: já que o mundo não pode mudar, que mude você, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte: o que eu quero dizer com isso? O mundo e as coisas que acontecem à sua volta. Porque é outra coisa que eu percebo muito nas sessões, com os pacientes, que as pessoas elas se colocam numa posição onde é quase impossível ela ter um fortalecimento emocional, porque ela conta que para isso acontecer, todo mundo à sua volta tem que mudar. O patrão tem que mudar, o companheiro, o parceiro, a parceira tem que mudar, o trabalho tem que mudar, a vizinhança tem que mudar, os seus familiares têm que mudar. Só que isso não acontece. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o mundo é assim. Eu falando dessa pequena escala. O mundo, numa grande escala, ele pode até mudar, porque o mundo é claro que muda lentamente, né? Seguindo ali a sua trajetória histórica, mas demora. Né? De repente você passa a sua geração e o mundo não se transformou. Então, já que ele não pode mudar, vamos mudar. Então, estou falando nesse sentido. Se você ficar esperando que esse mundo, o maior, né, a dimensão maior de mundo, e o seu mundo menor, né, o seu mundo que você vive, se transforme, você não vai conseguir se fortalecer emocionalmente, porque isso não vai acontecer. Então, mude você, mas mude no sentido não de se ceder, de se entregar à realidade, né, de desistir, mas que você possa se adaptar a essa realidade, tendo esse controle, mantendo o controle da sua privacidade, da sua estrutura emocional, mas mude para se adaptar. Então, se o trabalho ele é um trabalho que te estressa, tente se adaptar àquela realidade. Tente pensar no trabalho como ele vai lhe servir, o tempo que vai te servir. Se o patrão é um pé no saco, tente lidar com esse cara que é um pé no saco para que isso não te atinja, porque ele vai continuar um pé no saco. Se o seu companheiro, a sua companheira, não está lhe trazendo nenhuma satisfação, e essa pessoa não vai mudar, mude você. Se separe dele. Né? Mude a sua percepção daquilo e se separe. Se a sua família não é uma família que você se sinta bem, mude você. Não tente mudá-los, discutir de grupo de família, em jantar de final de ano, né? Ceia de final do ano, aquela discussão. Se afaste deles. Mude você para que você possa, aí sim, ter a sua estrutura emocional se fortalecendo e talvez volte a ter o contato com essas pessoas depois que você estiver fortalecido emocionalmente. Então, assim, essas 5 reflexões são importantes se você quer se fortalecer. Porque se você não fizer isso, você não vai ter condições de ter esse fortalecimento. Você vai ter, na realidade, um enfraquecimento da sua condição emocional e colocar você em situações debilitantes, situações onde vai enfraquecer mais você, tanto física como emocionalmente. Então, faça reflexões, pense nesses pontos, tente colocar em prática. Você vai ver que, com certeza, você vai sentir uma sensação de fortalecimento, de proteção emocional e vai se sentir muito mais capaz no final desse processo. Ok? Então, assim, essa foi a reflexão de hoje. Coloque-se em prática, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fique em paz.